Quando aceitamos a divina inspiração das Escrituras, consequentemente nos esforçamos para ouvir a voz do nosso Deus Criador. Não é suficiente manter uma crença intelectual de que as Escrituras sejam inspiradas. A palavra de Deus também é uma palavra viva, que deve ser experimentada pessoalmente. No programa desta semana, vamos investigar as declarações que as Escrituras fazem sobre sua própria inspiração e o que elas ensinam sobre o Deus que as inspirou. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Tema da semana: Deus e a revelação. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui pela sua TV Novo Tempo no programa Lições da Bíblia. Você já sabe que estamos ainda no início de uma nova temporada, esta última temporada do ano de 2012, e nós temos um novo manual, um novo tema. Esta é a segunda semana desta nova temporada e eu quero aproveitar aqui e relembrá-lo sobre o nosso manual de estudos Crescendo em Cristo, é o tema desta nova temporada. E como você já está acostumado aqui no programa, nós temos prazer sempre de dar um presente para você. Então, as duas primeiras pessoas que entrarem no nosso blog, você está vendo aí o endereço do blog do programa na sua tela, vocês receberão de graça, em sua casa, um manual de estudos com um comentário. Então aproveite, entre aí na internet, deixe o seu recado e nós vamos mandar para você um presente que é o nosso manual de estudos desta nova temporada. Estão visitando o programa nesta semana dois amigos que vêm de longe para nós aqui da TV Novo Tempo, em Jacareí, interior de São Paulo, mas temos dois amigos que estão vindo da Bahia, o pastor Tiago Cabral. Um prazer recebê-lo, pastor. Prazer é todo meu, pastor. É uma alegria receber mais um baiano aqui em nosso programa, viu? Obrigado. Pastor Tiago Cabral, ele é pastor de um grupo de igrejas, que nós chamamos na Igreja Adventista de Distrito Pastoral. Ele cuida de 7 igrejas, 7 congregações. Como é ter esse desafio, pastor, de cuidar de 7 igrejas? Pastor, tem sido assim maravilhoso você ver a igreja se mobilizando, trabalhando, enfrentando e servindo ao nosso grandioso Deus. Eu cuido de algumas igrejas que vêm de uma comunidade mais indígena, na cidade de Pau-Brasil, então conhecendo também um pouco essa cultura, e da cidade de Camaquã. Camaquã. É o distrito de Camaquã. O distrito é o distrito de Camaquã, na Bahia. Que maravilha. Olha, um abraço a todos vocês aí deste distrito de Camaquã, desta região da Bahia. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue sintonizando a TV Novo Tempo, acompanhando toda a programação que é sempre feita com muito carinho para todos vocês. Eu também tenho a alegria de receber aqui o pastor Marco Antônio Gomes, é muito conhecido na Bahia como Marcão, não é, pastor? Isso. Mas vamos manter aqui uma sobriedade no programa. Pastor Marco Antônio Gomes, também da Bahia, Salvador, pastor de uma região pastoral que nós conhecemos como distrito da igreja de Itapajipe. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Para mim é uma alegria estarmos aqui juntos, nesse momento tão especial, e tenho certeza que é uma satisfação contribuir também com esse projeto das lições da Bíblia. Que bom. Pastor, o senhor cuida de 6 igrejas, né? Assim como o pastor Tiago tem uma série de igrejas. Sim. Como é ter o desafio de trabalhar numa capital, cuidando de 6 igrejas, né? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo não têm, às vezes, esta noção de como trabalha o pastor adventista que cuida de várias congregações. Como que é esse desafio? Para mim tem sido muito bom trabalhar no distrito de Itapajipe. A igreja é desafiadora, como qualquer igreja aqui de grande comunidade, mas são pessoas muito comprometidas com o vínculo missionário, com as verdades bíblicas. Então, por isso, tem sido muito gratificante trabalhar
com todo aquele grupo do distrito de Itapajipe. Que bom, eu aproveito, pastor, e mando um abraço para todos os amigos de Salvador e a região metropolitana, todos os amigos que acompanham também a programação da TV Novo Tempo. Deus abençoe a todos vocês, especialmente aqui os amigos representados aqui pelo pastor Marco Antônio Gomes, os amigos aí dessa região pastoral, desse distrito. Meus amigos, vamos começar o estudo do programa dessa semana. Eu convido a vocês e a você que está em casa para orar comigo agora. Bom Deus, vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente para retirarmos da Tua Palavra tudo aquilo que precisamos entender para a nossa vida cristã, por Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia é desafiador. Como eu já disse, o tema principal desta nova temporada é Crescendo em Cristo. E para você crescer em Cristo, você precisa entender também a sua palavra e como a palavra de Deus foi revelada e chegou até nós. Por isso, o tema do programa dessa semana, Deus e a Revelação. Pastor Tiago, vamos tentar entender assim um pouquinho esta questão da natureza, da revelação de Deus. Quais são as formas pelas quais Deus se revela ao homem? Uma das maneiras que Deus se revela ao homem, pastor, é através da natureza. A própria palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. A natureza ela tem essa capacidade. Ao acompanhar a natureza, estudar, você percebe que tem um Deus de amor, um Deus que toma conta, que nosso universo ele não foi deixado ao léu, não foi fruto de uma explosão, de uma questão cósmica. É um Deus que cuida, um Deus ativa a cada um de nós. Então, Deus se revela, uma das formas, através da natureza. Da natureza. A beleza da natureza criada, todos os aspectos da criação de Deus. Isso. Os animais, a fauna, a flora. Isso. Sim. Mas esta é uma revelação limitada. É verdade. É verdade. Também Deus se revela através do seu Filho, né? Por isso que diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, é da forma também que Deus tem de se revelar à humanidade. Então, nós já temos duas maneiras Sim. pelas quais Deus se revela. Deus se revela pela natureza e pela pessoa de Jesus Cristo, Pela o pessoa seu de Jesus Filho, Cristo. que revelou ao Pai, revelou essa grandiosidade do plano da salvação. Que maravilha. Nós temos uma terceira maneira, Sim. que é através da palavra, através das Escrituras, através da Bíblia, nós encontramos questões que a natureza, na sua limitação, não poderia falar, É verdade. Tiago. não poderia apresentar sobre Deus. Aspectos de um Deus de amor, de um Deus que entregou o seu Filho, de um conflito cósmico. Então, essa é uma maneira também que Deus se revela Olha, a nós. isso é muito interessante por saber que Deus se revela através das Escrituras Sagradas. E talvez alguém que esteja nos assistindo agora tenha uma série de dúvidas. Olha, mas como é que chegou esse livro até nós hoje? Não é? Porque é um pouco estranho para quem não tem o costume de ler a palavra de Deus, poder confiar num livro, num pedaço de papel. Como foi, assim, de forma resumida, vocês poderiam nos ajudar aqui a entender como chegou então este material, como os escritos sagrados chegaram até hoje? Ou como eles surgiram? Vamos pegar desde o princípio. Sim. Tendo como base o próprio texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, Sim. diz o seguinte: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus se revela. Agora, como eu conheço essa revelação de Jesus Cristo? Então vem a revelação das Escrituras. A Bíblia diz que homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, inspirados, então escrever as Escrituras. Eu penso que Tiago pode até... Nós estávamos conversando um pouquinho sobre essa questão da revelação histórica, Tiago. Você Sim. estava me comentando, quem sabe seria um momento bom. O interessante é que uma produção literária, às vezes até feita por vários autores, eles se reúnem e nós vamos escrever sobre determinado assunto. Sim. Então eles conversam entre si. Mas na verdade da Bíblia foram 40 autores, foram pessoas das mais diversas culturas. Que não foram contemporâneos? Não foram contemporâneos. Alguns sim, mas a maioria não. A maioria não. Distância de cerca de 1.600 anos, 1.600 do primeiro autor para o anos. último autor. Então você tinha agricultores, você tinha pessoas estudiosos, leigos, que foram chamados e inspirados por Deus, apresentando uma verdade que não se contradiz.
Olha, que coisa impressionante, né? Você que está acompanhando o nosso programa, você pode confiar nesta palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Elas atestam a Jesus como Senhor e Salvador, como Deus. Elas comprovam a existência de Deus. Autores que viveram em diferentes momentos podem comprovar esta questão e assim Deus se revela. Agora, por que Deus, então, resolveu se revelar através das Escrituras? Deus escolheu se revelar através das Escrituras por amor ao homem e no desejo de viver uma intimidade com o homem. Nós só podemos nos confidenciar, só podemos ter intimidade com quem nós conhecemos. E o desejo de Deus, depois do pecado, o ser humano se afastou cada vez mais de Deus. O desejo de Deus foi sempre ter essa intimidade com o homem. A maneira que nós temos como conhecer a Deus e confiarmos dele, a ponto de ter Deus como o nosso confidente, então Deus passou a se revelar a nós. É interessante que essa palavra revelação Sim. vem do latim revelare, né? Descobrir o véu, se mostrar, ou se apresentar. Sim. Então, as Escrituras é Deus se apresentando ao ser humano para que o ser humano consiga fazer uma interligação com ele, um relacionamento real, profundo. Verdade. Como o Tiago disse, nós não podemos nos relacionar com quem nós não conhecemos. Por isso a importância da revelação bíblica das Escrituras Sagradas. Então aí vai uma pergunta que me vem à mente agora e de repente é importante para quem está nos assistindo e que não tenha tanta intimidade com a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos, vocês já disseram, um período de 1.600 anos do primeiro livro ao último, essa distância, 40 autores, são 66 livros e este material é dividido em 2 volumes, né? Aquilo que é chamado de Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27. Esses 2 testamentos são inspirados de forma igual ou o Velho Testamento, por ter o nome de Velho Testamento, tem um valor menor? Pastor Tiago. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz, né, o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem uma parte que tem mais valor do que outra, ou uma que passou. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda. Não é só um livro, não é só uma parte da Bíblia, mas toda. O mesmo Espírito Santo que inspirou os pais, os patriarcas no Antigo Testamento, também inspirou os apóstolos no Novo Testamento. E os autores não se contradizem, né? Mesmo não tendo sido contemporâneos, né? É verdade. Esses dias, pastor, estávamos em uma comunidade. Sim. E nós colocamos para cada um daqueles que estavam na comunidade um papel. Eu disse, quero que vocês comecem a desenhar. E na hora que eles começaram a desenhar, eu falei, agora eu quero que você passe para o próximo. Ele vai continuar a fazer o seu desenho. E depois eu falei, passe, até que o papel voltou ao primeiro. E eles pegaram e disseram, não tem nada a ver com aquilo que eu imaginei. Eles não se comunicaram, não disseram que estavam pensando em escrever. Olha, eu estava querendo desenhar um carrinho, mas saiu uma casa. O outro queria desenhar uma paisagem, mas saiu aqui um robô, um dado. E a inspiração de Deus mostra que pessoas que não se conheciam, viveram em anos diferentes, tiveram histórias de vida diferentes, bagagem diferente, vocabulário diferente, conseguiram apresentar uma história que não se contradiz. Interessante, né? Eles conseguiram escrever. Agora, essa questão da doutrina da palavra de Deus, que é uma doutrina bíblica, não é? Boa parte das religiões cristãs tem o seu corpo doutrinário. Esta doutrina das Escrituras, a revelação das Escrituras, e a Igreja Adventista também tem. Essa doutrina da Escritura, por exemplo, pode ser considerada assim, por exemplo, as Escrituras são uma autoridade, é um texto bíblico sagrado, realmente de fato. Sim, porque todos eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem é o autor? É o Espírito Santo ou é o profeta que recebeu a revelação? O autor é o Espírito Santo. Ele quem deu a revelação. Sim, sim. Aproveitando o que o Tiago falou sobre pintura, eu gosto de admirar algumas pinturas. E se nós pegarmos um pintor, ou vários pintores, e deram um tema para ele, digamos assim, sobre natureza, todos eles vão pintar sobre a natureza, mas cada um dentro do aspecto que vem interessante para ele. Mas quem olhar os quadros diferentes vão perceber que a temática é a mesma, a natureza. Ou seja, o tema não foge. A inspiração divina, então,
os princípios da inspiração existem para cada autor. Agora, claro, cada um, conforme a experiência que tinha de vida, conforme a vivência que tinha seu próprio linguajar e costume da época, vai escrever a mesma temática de forma diferente, mas que não perde o sentido da coisa. Neste caso, então, a Bíblia, ela é uma autoridade para os cristãos, ou seja, a autoridade dela vem de Deus. Sim. E como cristãos temos que aceitar como sendo a vontade de Deus esse texto sagrado. Sim. Isso? E para mim, duas coisas que eu preciso pensar. Primeiro, as Escrituras determinam o parâmetro da vida cristã, então por isso que ela é o nosso centro de atenção. E segundo, as Escrituras corrigem algum erro doutrinário que pode existir ao longo da caminhada cristã. É a nossa base de fé, a nossa Sim. base de prática. Embora as Escrituras elas não sejam um ditado de Deus, Deus não disse para o profeta, escreve aí palavra por palavra do que eu estou dizendo, e o Espírito Santo ia dizendo e o profeta escrevendo palavras por palavras. Ela tem essa capacidade, a Bíblia, pastor. Sim. A capacidade de fazer a pessoa, alguns dizem assim, depois que fulano de tal, depois que a pessoa passou a estudar a Bíblia, passou a ter esse encontro com Deus, ficou mais inteligente. Sim. Porque ele começou a ter a base bíblica para a sua conduta de vida. Nós olhamos hoje as leis do nosso país que falam sobre a morte, sobre o roubo. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos perceber que quem segue a Bíblia não se preocupa com isso, já segue, já tem essa repreensão, essa educação. Tem um parâmetro, já tem um né, parâmetro de vida, de convivência. Ela é uma base sobre a qual devemos viver, é uma norma, né? Deve ser um estilo de vida, é a autoridade para o crente fiel, né? Deve ser a palavra de Deus. Meus amigos, nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos em instantes com a continuação desta conversa importante sobre Deus e a revelação das Escrituras. Não saia daí porque voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Você já sabe, estamos no início ainda de uma nova temporada, com um novo manual, tema principal Crescendo em Cristo, que é um tema maravilhoso. E nesta segunda semana dessa nova temporada, estudando aqui Deus e a revelação. Já vimos no primeiro bloco um pouco sobre esta questão, como Deus se revela, e a doutrina da Escritura, a doutrina da Palavra de Deus que nós aprendemos ao lermos ali o texto sagrado. Estamos recebendo aqui dois amigos, dois pastores que vêm da Bahia, o pastor Tiago Cabral e o pastor Marco Antônio Gomes, que é uma alegria recebê-los. E nós vamos retomar então aqui a questão daquilo que estávamos falando antes de chamarmos o intervalo. Você estava falando, pastor Tiago, sobre a questão da natureza da inspiração. Eu havia perguntado também ao pastor Marco sobre a inspiração, o Espírito Santo inspirando, e você falou uma coisa interessante. Então, o Espírito Santo, ele não inspirou palavra por palavra. Então, por que o texto ele é considerado sagrado? O Espírito Santo inspirou o conceito, a mensagem. Os profetas tinham uma visão, como é que é? Eles tinham uma visão de Deus, ou um sonho, e eles então escreviam com liberdade, é isso? Eles tinham, claro que Deus sempre controlando, Claro. mas numa liberdade de expressar para o público, na sua linguagem, na sua limitação, Na sua característica, na sua característica, de texto, né? aquilo que ele entendeu. É como se colocássemos algumas pessoas para olhar o mesmo quadro. Sim, o pastor Marco estava falando Isso. ali. Eles iriam apresentar o mesmo quadro, talvez com palavras diferentes, mas todos estariam apresentando o mesmo quadro. Exatamente, exatamente. Eu até me lembro de uma professora que uma vez chegou em sala de aula e colocou uma maçã em cima da mesa. A mesa não tinha nada. Ela chegou, colocou uma maçã e falou assim: descrevam isso. Todo mundo, estou vendo uma fruta, uma espécie de um objeto em formato de uma maçã, vermelha, brilhante e tal, não sei o quê. E ninguém falava da mesa, do aspecto da mesa em que ela estava, a disposição onde aquela mesa estava na sala de aula. A gente, às vezes, cada um de nós temos uma certa maneira de ver as coisas, né? Mas alguns alunos viram a mesa, viram o quadro atrás, viram a cadeira, viram a professora,
Quer dizer, depende muito da característica de cada um, né, ao se revelar, né? O que eu acho interessante, pastor, é que quando nós começamos a ler a Bíblia e vamos pegando o relato do Gênesis até o Apocalipse, 1.600 anos de distância do primeiro autor para o último, que não se conheceram, nós percebemos uma plena harmonia, como se eles estivessem sentados juntos, escrito tudo junto e arrumando as ideias. Isso comprova que, embora homens escreveram a Bíblia, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou cada um deles a escreverem a Bíblia. Então, por isso, ela se harmoniza sempre do início ao fim. Não há contradições bíblicas. Até aquilo que se parece contradição algumas vezes, quando é bem estudado, nós percebemos que, na verdade, não existe contradição. Agora, podemos então confiar no texto sagrado, pastor Tiago, mesmo Deus não, mesmo o Espírito Santo não tendo inspirado palavra por palavra? Podemos sim, porque como o Espírito Santo, ele inspirou o conceito, ele inspirou a mensagem, pensando não apenas naqueles que leram pela primeira vez, mas a mim, a você que está aí assistindo a programação da TV, Deus, ele tinha um plano para a nossa vida. E o Espírito Santo, quando ele inspirou, esse controle do Espírito Santo, eles não se contradizeram porque o Deus, ele tinha um objetivo específico, falar ao meu coração, falar ao seu coração, e por isso nós podemos confiar. Nós precisamos ter essa atitude de confiança. O pastor falava que a Bíblia, ela tem sido muitas vezes atacada por conta das aparentes contradições. Por exemplo, o relato de Judas. Sim, exatamente. O relato de Judas, você vai em Atos, ali diz que Judas se precipitou. Exatamente. Mas quando você vai para o Evangelho, diz o quê, pastor? Ele se suicidou, se enforcou. E aí? E aí algumas pessoas começam a atacar, dizendo... Parece estranho, né? Parece. Foi o Espírito Santo, eles estão se contradizendo. Mas e aí? Quando a gente começa a estudar, o que acontece? Exatamente. Agora, os críticos da Bíblia, e os críticos sempre tereis convosco, né? Isso aí é incrível, né? A pessoa não consegue enxergar a beleza da palavra de Deus, mas ela consegue enxergar, tentar achar defeitos, né? Lê a Bíblia só para ver os pontos que possam ser combatidos. Os críticos, mesmo entendendo que foi Deus quem inspirou, que há uma coerência, eles continuam combatendo a palavra de Deus em várias instâncias, no meio universitário, empresarial, artístico. O que está por detrás dessa rebeldia, da crítica ao texto sagrado, na opinião de vocês? O primeiro ataque à palavra de Deus, ao que Deus disse, nós encontramos lá em Gênesis 3. Quando Satanás, ele chega para Eva e pergunta, foi assim que Deus disse? Ali você começa a encontrar o questionamento ao que Deus disse. Ali Satanás conseguiu destruir, desestabilizar a primeira igreja, questionando a palavra de Deus. Então, desestabilizou a confiança. A confiança em Deus. Adão e Eva. Isso. Deus, né? Na verdade, ele não estava preocupado no que Deus disse. Ele queria tirar a pessoa a confiança. Exato. Se esta palavra de Deus, nós entendemos, pastores, que ela nos apresenta, nos revela a Deus, e eu não confio, consequentemente, eu não vou confiar no Deus que é revelado por esta palavra. Claro. Então, a grande intenção é essa. Durante muito tempo, textos como, por exemplo, que nós falamos de Judas, não, olha aí, a Bíblia está se contradizendo. Alguns dizem, a Bíblia foi alterada para defender determinada verdade. Na verdade, a pessoa não está preocupada em afirmar que a Bíblia foi alterada. Satanás, ele tem um interesse por trás. Porque a partir do momento que eu não confio de que esta é a minha regra de fé e prática, que esta palavra tem autoridade, que ela foi alterada para isso ou para aquilo, eu começo a minar a minha fé. É verdade. Antes do pastor fazer esse comentário, nós temos uma pergunta enviada por uma telespectadora para a gente poder comentar e enriquecer a nossa conversa. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Ruth. A minha pergunta é o seguinte, muitas pessoas dizem que não creem na Bíblia. O que eu faço para mudar a opinião delas? Tem a ver com essa questão, a incredulidade, os críticos, muitas pessoas. Como é que a gente poderia dizer para a Ruth, né? Como ela pode testemunhar, o que ela pode fazer para mudar a opinião das pessoas? É possível mudar a opinião de alguém que não confia na Bíblia, pastor? Eu penso que a pessoa primeiro tem que começar a estudar a Bíblia, agora de uma forma sistemática,
Por isso é importante desse manual que nós estamos estudando aqui. A forma sistemática significa que eu primeiro tenho que observar. Observo o texto bíblico, vejo todo o contexto daquele texto bíblico. Alguém disse no passado que eu tenho que analisar um texto olhando o contexto para não criar um pretexto. Então, depois da observação, vem a interpretação dentro do contexto, do lugar que foi escrito, por quem foi escrito. Acima de tudo, então, vem a personalização. Como isso se aplica à minha vida hoje? E, finalmente, a aplicação diária. Então, se eu faço um estudo sistemático da Bíblia, eu vou começar a compreender realmente o que é a palavra de Deus e o que Ele quer dizer para a minha vida. Porque não basta somente eu ser um leitor. Eu preciso ser praticante da palavra de Deus. E Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, realmente interessante. Se você não tem fé e você está nos assistindo agora, você tem dúvidas, é muito crítico em relação à palavra de Deus, por que não começar a ler a Bíblia para entender um pouco mais sobre este livro sobre o qual você tem críticas e está combatendo? Até para combater e fazer críticas, você vai ter que conhecer. Sim. Então, a melhor receita é comece a ler a Bíblia. Não é? Eu posso citar um exemplo, pastor? Claro. Na cidade de Vitória da Conquista, eu conheci um rapaz que ele não acreditava na Bíblia. E ele dizia para todo mundo que ele não acreditava na Bíblia. Qual foi a minha surpresa? Eu estava no seminário, quando eu recebi a notícia de que ele estava sendo batizado, que ele tinha entregado o seu coração a Jesus. E eu perguntei para ele, mas rapaz, você não acreditava na Bíblia? E ele disse assim, eu percebi que eu precisava ser mais humilde. Como é que eu não acredito em algo que eu nunca parei para estudar com humildade? Nunca li. Eu até lia, ele dizia, mas já lia com olhos críticos. Eu vou aqui descobrir mais uma contradição, mais uma inverdade, mais uma impossibilidade. E a partir do momento em que eu parei, dediquei alguns poucos minutos, ele me disse, lendo a palavra de Deus, com humildade, dizendo, Senhor, fale ao meu coração. Eu percebi que a Bíblia tratava de temas tão atuais. Para o meu dia, comecei a ler sobre os sinais da volta de Jesus e parecia, ele dizia, que eu estava lendo uma reportagem dos dias atuais. E eu comecei a perceber como a Bíblia é atual. Então, querido, talvez eu esteja falando para alguém que ainda tem dúvidas, tem dificuldades de aceitar a palavra de Deus. A gente precisa ter humildade e ter um encontro com Deus através da sua palavra de coração aberto, deixando Deus falar. E é esse o conselho que a gente dá para essa ouvinte. E é um bom conselho, pastor Tiago, e inclusive com muitas histórias nesse Brasil e pelo mundo de algo semelhante que aconteceu com esse rapaz que você contou. Há muitas pessoas hoje que estão ligadas intimamente com a fé, são pastores, obreiros bíblicos, pessoas que ensinam a Bíblia em pequenos grupos de estudo da Bíblia, que começaram assim, eu não creio, vou ler para comprovar que não existe. E aí o Espírito Santo move o coração. O trabalho do Espírito Santo é esse, pastor Marco, também, de amolecer esse coração duro que às vezes nós temos em relação à palavra de Deus? E muitas vezes tem que se desconstruir uma ideia, desconstruir um parâmetro que nós criamos, para que Deus possa construir uma verdade em nosso coração. É verdade. Então, você que está nos assistindo, precisa às vezes se desconstruir de toda uma ideia pré-concebida que você tem a respeito da Bíblia, para que Deus possa trabalhar no seu coração através das Escrituras, você possa compreender qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Olha, então fica aqui a resposta para a Ruth, que enviou a pergunta. Ruth, está aí o conselho dos nossos dois amigos, dois pastores. Oriente a esta pessoa ou a essas pessoas que não acreditam a estudarem a Bíblia. Essa é a melhor receita. Não adianta você forçar muito a barra em cima, dizendo o que você sabe sobre a Bíblia, se a pessoa não conhece a Bíblia. Leve-a ao texto bíblico. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de determinado suco, mas nunca tomou, nunca experimentou e afirma que não gosta. Então a gente precisa experimentar a Bíblia, o que ela diz e o que ela pode acrescentar na nossa vida. Com certeza, é experimentar. Agora, uma das coisas que tem gerado muita dúvida por aí é a questão desse mistério do Deus triuno. Como entender esta questão da Trindade? A Bíblia deixa luz sobre isso, amigos. E para nós entendermos, alguns acusam, vocês creem em três deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo, vocês são politeístas, vocês não são monoteístas, e alguns têm ensinado por aí.
como entender o mistério do Deus triuno? Pastor Marco, vamos começar com o pastor Marco. Na verdade, quando nós pensamos na Trindade, nós pensamos em um Deus, dentro do que a Escritura orienta, é um Deus único. Moisés chega a dizer que ele é o único Deus, seu Deus soberano, por causa do pensamento, das atitudes e das ações, embora sejam três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No comecinho da Bíblia, em Gênesis, tem aquele texto do capítulo 1, verso 26, quando Deus diz ali, façamos o homem à nossa imagem. Esta conjugação no plural é um indício de que a pessoa de Deus é composta por mais de uma pessoa? Nós temos esse texto nós temos logo após a queda, onde ele disse, se tornou como um de nós, no momento ali da Torre de Babel, em que também disse, confundamos. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não é um Deus solitário. Ele não é um Deus solitário. Embora nós encontramos aqui dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, nós encontramos no livro de Gênesis dizendo assim, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, tornando o quê? Uma só carne. Uma só carne, mas são quantas pessoas? Duas pessoas. Então é uma unidade. Mas isso na linguagem humana, nós como seres humanos, a Bíblia usa essa linguagem, ainda mais Deus com a natureza espiritual, né? Então você percebe o próprio Deus afirmando de uma unidade formada por mais de uma pessoa. Por mais de uma pessoa. Nós temos vários textos. O próprio Jesus Cristo, ele no momento ali em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós encontramos apresentando aí estas três pessoas, quando ele disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse tema, pastor, é um tema que a gente poderia passar aqui talvez horas. E para quem acompanha os programas da TV Novo Tempo, na Mira da Verdade, percebe que constantemente esse tema está por aí, esse tema está por aí. São mais de 60 versículos que nós encontramos, trechos da Bíblia que nós encontramos no mesmo trecho, as três pessoas da divindade. Eu gosto muito de uma palavra que o professor Leandro usa, quando ele diz assim, é bem verdade, não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas também não existe a palavra Bíblia na Bíblia. E nem por isso nós deixamos de acreditar na Bíblia. Verdade. Deus não se preocupa com palavras, ele diz, Deus se preocupa com fatos. E a Trindade é um fato, é uma referência. Esse Deus que não é unitário, não é solitário. Esse Deus que faz parte de uma unidade composta. E há muita coisa sobre a Trindade que nós não entenderemos. Porque é querer colocar um oceano dentro de um copo desse aí. A nossa mente é muito finita para compreender a plenitude de Deus. Agora, Deus se revela o suficiente para que possamos confiar nele. Por isso, em Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem ao ser humano. Portanto, Deus se revela o suficiente para que nós possamos ter fé nele, confiar nele e tê-lo como nosso Deus e nosso Senhor. E esse mistério do Deus triuno é realmente intrigante e temos que aceitar pela fé também muita coisa, porque se nós quisermos focar a nossa vida cristã só em cima dos mistérios não revelados, nós seremos os cristãos mais infelizes do mundo. Verdade. Tem tanta coisa revelada que nós temos que nos preocupar, né? E às vezes ficamos preocupados com aquilo que não há uma revelação plena, né? Vejam como Satanás ele joga, né? Ele faz da vida de muitas pessoas um pêndulo. Ele tenta nos levar de um lado para o outro sem ter equilíbrio para entender e interpretar a palavra de Deus. Meus amigos, vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. É muito bom nós podemos estudar a Palavra de Deus sempre aqui pela sua TV Novo Tempo. É uma característica
aqui do programa Lições da Bíblia, sempre procurar abrir a palavra de Deus. Eu quero aproveitar o início deste último bloco e oferecer para você mais uma vez a possibilidade de ganhar um manual de estudos como este que nós usamos aqui no programa. Este manual está acessível a você em muitos lugares, pela internet, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Algumas livrarias cristãs evangélicas também têm este material, mas aqui no programa queremos dar um presente para você. Eu tenho aqui, para esta semana, dois manuais, 2 lições como esta, para enviar para você com um comentário, o que é legal. Então você pode, com certeza, entrar no nosso blog, deixar um recadinho e a nossa produção vai enviar para você com muito carinho. A Casa Publicadora, que é a nossa parceira, tem sempre enviado alguns materiais e queremos divulgar aqui 2 materiais especiais. Este aqui é conhecido como Nisto Cremos. Aqui nós temos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este material ele vem com CD-ROM, ele é autoexplicativo, ele envolve a parte histórica, teológica, toda a parte filosófica que nós temos aqui no programa. E eu tenho falado aqui no programa, aliás, e isso tem a ver com as doutrinas, as crenças também que temos na Palavra de Deus. Você pode ter acesso a este material através do site da Casa Publicadora Brasileira e adquirir esse material excelente para a sua vida, a sua formação, a sua orientação. Um outro material que também é produzido pela Casa Publicadora Brasileira é o Sábado na Bíblia, um material escrito pelo pastor Alberto Ronald Tim, e este material é excelente. Aqui você vai entender por que Deus faz questão de um dia. Isso mesmo, por que Deus faz questão de um dia. São materiais da Casa Publicadora que você poderá adquirir através do site, ali tem toda a orientação no site, como você pode receber esse material. Aqui no programa nós também temos interesse que você cresça no seu conhecimento doutrinário, teológico, e por isso oferecemos mais uma vez a você a possibilidade de receber gratuitamente em sua casa a série Princípios. São estudos da Palavra de Deus, de forma sistemática, estudos divididos em temas. Eu quero aproveitar e abrir aqui, para não atrapalhar muito aqueles que estão nos editando aqui o programa, só para você ter uma ideia, a forma como é diagramado este material, com muito carinho, um material especial de estudos, onde você vai aprender muito sobre profecias, com todo o conhecimento bíblico que nós podemos oferecer básico para você através de uma revista como esta aqui. Então, entre em nosso blog e diga lá, olha, eu quero receber esta revista, eu quero estudar a Palavra de Deus sempre, ou mande uma carta para o endereço que está na sua tela e nós faremos chegar esse material para você. E que Deus abençoe no seu estudo. Amigos pastores, pastor Tiago e pastor Marco, vamos voltar aqui ao nosso último bloco. Vamos sim. O tema dessa semana é muito interessante, especial, e nós temos que fechar agora neste terceiro e último bloco. Estamos conversando sobre a revelação, Deus e a revelação, a palavra de Deus, a Bíblia, como nós temos hoje, a natureza da inspiração que nós já vimos, como Deus revelou aos profetas através do Espírito Santo, o mistério do Deus triuno. Agora eu queria falar um pouquinho sobre esses atributos do nosso Criador. Que atributos a Bíblia diz que o nosso Criador tem, pastor Marco? A Bíblia diz que Deus não muda, por isso podemos confiar. Isso é importante para um Deus, não é verdade? Saber disso. Deus também, Ele é amor. Eu costumo dizer que Ele é a essência do amor. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é a essência do amor. E acima de tudo, Deus, nada pode contê-lo. Então, os planos de Deus estão acima de qualquer plano humano. E nada poderá fazer com que os seus planos deixem de acontecer. Olha, você citou 3 atributos e poderíamos citar muitos outros. Sim. Pastor Tiago, 3 importantes atributos de Deus. Isso. Ele não muda, ele ama. Qual foi o terceiro, pastor, que o senhor falou? Os seus planos não podem ser Os seus planos frustrados. não podem ser frustrados. Como nós podemos aplicar esses conceitos e entender melhor esses atributos do nosso Criador? Isso é importante para um Deus amar, não mudar, os seus planos não podem ser frustrados. Como funciona? Isso é muito importante, pastor. Constantemente nós encontramos pessoas dizendo assim, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro, um
Deus rigoroso, um Deus que só punia os seus filhos. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Deus de amor. Mas ele mesmo disse, eu sou o Senhor Deus e não mudo. Lá em Tiago está escrito que em Deus não pode haver variação de mudança. Então isso nos faz entender e começar a compreender e ter uma intimidade maior com Deus. Sim. Quando a gente olha para o que Cristo Jesus fez por nós, para o amor de um Pai, nós demos muitos motivos aparentemente humanos para que o plano da redenção fosse desfeito, para que Deus desistisse do plano da redenção. E esse amor, ele não ter mudado, ele conhecer, ele ter essa intimidade conosco, isso é muito importante. Então, quando nós compreendemos isso, a nossa própria relação com Deus, ela é diferente. Eu não preciso ter medo quando eu me relaciono com Deus. Embora me relacionar com Deus vai fazer com que eu compreenda as minhas fraquezas, me sinta indigno, isso ao invés de me fazer ter medo de Deus, vai me fazer amar a Deus e me fazer obedecê-lo. Claro. E me fazer desejar estar com Ele a cada dia, a cada manhã. Então é importante para o amigo que está acompanhando esse programa entender que Deus não muda e que o amor de Deus do Antigo Testamento é o mesmo, até porque nós temos vários casos no Antigo Testamento da demonstração do amor de Deus. Às vezes eu tenho a impressão de que nós, em nosso país, temos muita influência pagã também, claro, né? Porque as histórias do paganismo no passado, de que as pessoas faziam lá uma oferenda para aplacar a ira, a raiva daquele semideus que eles chamavam de Deus, às vezes passam essas coisas para os nossos dias. A gente vê também pessoas hoje buscando aplacar a ira de Deus com coisas que elas fazem. Isso é possível, pastor Marco? Na verdade... Deus se ira, eu não sei, agora estou tentando fazer um papel de investigador aqui, de instigador. É porque às vezes nós queremos atribuir sentimentos humanos para um sentimento de Deus. Deus está acima de qualquer sentimento humano. Ele não se ira no sentido de que nós nos iramos. Ele não castiga. Na verdade, o castigo que nós temos são das nossas próprias escolhas, Deus é um muitas vezes. Deus santo, né? Ele Deus é um exige Deus de nós santo. uma vida piedosa e santa. Ele vive, exatamente. E a outra coisa, a extensão do seu amor é imensa. Eu costumo dizer que não há distância que o ser humano vá, que Deus não alcança se ele quiser ser alcançado. Não há profundidade que o ser humano esteja, que Deus não possa resgatá-lo de lá. Não há pecador que não possa ser perdoado. Não há perdido que não possa ser achado. É verdade. Então, o ser humano precisa compreender que esse Deus de amor é plenamente confiável e que podemos colocar nele toda a nossa certeza, a nossa confiança. Quando fazemos assim, nós percebemos então que nós temos um Deus que nós podemos contar em qualquer situação. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Aliás, tem um texto, pastor Tiago, em Hebreus capítulo 11, verso 6, que fala sobre a fé. Qual o papel da Bíblia, da palavra de Deus, da revelação de Deus, nesta convicção a respeito da existência de Deus? Qual o papel da Bíblia? A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aí nós encontramos a palavra de Deus. Nós encontramos a palavra de Deus como a oportunidade de nós termos essa intimidade com Deus. Embora o amor de Deus não pode ser explicado, ele deve ser aceito. Nós precisamos aceitar. Então você percebe que o justo ele vive pela fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas precisamos aceitar pela fé. Sim. Mas como é que nós começamos a desenvolver essa fé, pastor? Interessante, pastor Tiago, que isso me anima quando eu começo a estudar esse assunto, porque a Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ela gasta tempo nos mostrando quem Deus é, o que significa isso para a gente, né? Então, por isso, a leitura Para a Bíblia, da Bíblia... não há dúvidas da existência Não há de dúvida. Deus, claro. Então, a Bíblia, na verdade, facilita o desenvolvimento da fé. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Sem Deus. fé é Então, impossível. se eu quero manter a minha fé, confirmar, eu preciso estudar a Bíblia, porque isso facilita o meu crescimento na fé e automaticamente também o conhecimento de Deus. Com certeza, com certeza. Agora, você ia falar, pastor Tiago? Não pode continuar. Não, tudo bem. As ações de Deus, como nós podemos entender as ações de Deus à luz da palavra de Deus?
quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra algumas ações, às vezes, rigorosas, algumas ações que você vê claramente o amor de Deus, o carinho de Deus, em algum momento a vontade de Deus sendo expressa de forma dura e importante. Como eu posso entender a Deus através de suas ações? Só o simples fato de termos um Deus que age e termos referências na sua própria palavra de um Deus que está agindo, embora em alguns momentos alguns ainda não compreendem porque Deus agiu de determinada maneira, mostra que essas ideias que estão permeando pela sociedade de que Deus não existe ou de que Deus criou o mundo e deixou o mundo à mercê, ela cai por terra. Sim. Eu gosto muito de acompanhar a Bíblia quando eu encontro Deus falando ao seu povo. Sim. E quando eu encontro um verbo, eu paro um pouco mais. Porque verbo indica uma ação. E é a ação de Deus interferindo, mudando, orientando, colocando as coisas no eixo, estando conosco. Muitas vezes a gente tem aquela visão, né? Não, Deus está lá, Ele apenas olha, mas não, Deus ele está interferindo. Não, Ele está envolvido com a humanidade. Envolvido Ele está com a completamente humanidade. comprometido com a humanidade. É interessante que o texto mostra claramente de um Deus que está presente. A mitologia grega chega a dizer que Zeus, né, na mitologia grega, criou o ser humano e deixou a mercê da sua própria sorte. Deus, não. A Bíblia revela que Deus não deixou o homem a mercê da sua própria sorte. Por trás do grande conflito que existe entre o bem e o mal, Deus se revela de maneira diferente para mostrar, primeiro, eu estou no comando, ainda que as coisas não estejam bem. Segundo, se você confiar em mim, os meus planos vão ser cumpridos na sua vida, que são planos de salvação, planos de eternidade. E nesse grande cenário do conflito entre o bem e o mal, né? Deus e Satanás, entre os filhos de Deus e aqueles que estão servindo ao inimigo, a gente vê claramente como Deus busca o ser humano e insiste nessa questão da salvação, né? É como se fosse um ponto de honra para Deus, como nosso Pai, fazer chegar a informação da salvação a todas as pessoas. Muito mais uma característica de um Deus que nos ama incondicionalmente. Eu queria ler um texto bíblico que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Só nesse texto nós encontramos vários verbos, várias locuções verbais, vários tempos verbais. Olha o que está escrito. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Verbos fortes que indicam a ação de Deus na busca do ser humano. Na né? busca do ser humano. Que maravilha. Eu vejo o seu sofrimento. Conheço. Eu ouço os seus clamores, muito além daquilo que pode ser visto e daquilo que pode se ouvir, eu conheço. E o interessante é que talvez em algumas versões nós encontramos, ao invés de eu ouço, ele diz assim, eu tenho ouvido, eu tenho visto. Quer dizer, é um tempo que é difícil de se identificar quando ele se encerra. Um Deus que continua exercendo ação a favor do seu povo. Além de ouvir, além de ver e além de conhecer, nós encontramos aqui outras ações que ele Com fala, certeza. desci, Exatamente. vou livrar, um Deus que age, um É a Deus que ama. posição de um Deus que nos ama, Isso né? me empolga em pensar nisso, pastor Tiago, pastor Laércio, porque é um Deus que se interessa, a tal ponto que quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos que ele se interessa com quem nos relacionamos, ele se interessa com o que comemos, como nós vivemos, Claro. como constituímos uma família. Ele quer estar inserido em todos os aspectos da nossa vida. Graças a Deus por isso. Exatamente. Isso nós só percebemos isso quando estudamos a Bíblia. Exatamente. E aqui fica aí o conselho, penso que já final, né? O nosso tempo praticamente esgotou. E eu quero que você em casa entenda isso como um conselho final dos nossos dois amigos pastores aqui. Como Deus, ele elabora ações para vir em busca do ser humano, para buscar você e a mim, para se revelar a cada um de nós.
Amigos, nosso tempo já se foi, eu preciso fechar aqui. Eu quero agradecer, pastor Tiago, pela sua participação aqui, vem de longe, representando a Bahia, pastor Marco também. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Eu convido a você para orar comigo agora. Amado Pai, obrigado pelas tuas ações e pela maneira como o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Obrigado. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.